Muito obrigado. Eu tenho aqui um título que é Mecânica Quântica, Relatividade e Sociedade, Projeto Manhattan, Século da Ciência, mas eu poderia dizer também uma outra coisa, que eu tenho um drama fáustico. Eu vou explicar por quê. Jung considerava que o Fausto de Goethe era espelhava um pouco a alma alemã, que vai ter um papel central aqui no seminário, e que corresponder aos dois caminhos do herói. Que eu tenho aqui um pedaço que é do Fausto, que mostra esse fato. Essa é uma tradução da Genice Clabin, muito boa. E que mostra que o herói ele vai pelo caminho do sol. Recua e foge, está vencido o dia, para lá corre, em vida nova tudo abrasa, para seguir-lhe sempre, sempre a via do solo, me pudesse alar alguma asa, veria no fulgor do ocaso imorredouro aos pés o plácido universo, o riacho argênteo a fluir a correnteza de ouro, todo cume inflamado, o vale em paz imerso. Esse é o caminho do herói em direção ao sol. Corro a embeber-me no imortal farol, é o sol. À frente a luz e atrás de mim a treva, aos pés o oceano e o empíreo sobre mim. E depois ele encontra o outro lado, não é? E ele, aqui eu só coloquei a fala do Fausto, eu não coloquei a fala do Wagner, que era o seu assessor, seu Fâmulo. Vês o cão negro a errar pelo restolho e seara? Observa-o bem, tens o bruto em que conta? Vês como em largas espirais nos roda e nos galopa perto e mais perto à vista, e caso não me iluda, brilha-lhe um borbulhão de fogo sobre a trilha. Vem cá, vem ter conosco. É assim que o Fausto se vira do caminho de herói para o caminho do fogo, num dos maiores épicos da literatura ocidental, né? Vamos ver como isso ocorre para a ciência. A ciência no século XX teve caminhos bastante novos, né? Uma parte pela teoria quântica. Acreditava-se antes em uma ciência determinista infalível, e a menos de pequenos problemas técnicos o mundo estava ao alcance das mãos. No entanto, a radiação do corpo negro mostrou que a física clássica dava resultados incorretos. A física clássica previa um crescimento indefinido para as intensidades que de fato para cá, né? Que de fato não ocorria, né? Eu tinha um zero aqui, e o corpo negro ele só foi entendido por Planck após a quantização da energia. Então Max Planck estudou o caso em um trabalho à primeira vista despretensioso, supôs que a energia dos fótons fosse proporcional à frequência dos mesmos, onde H é simplesmente uma constante a ser ajustada. E ni a frequência dos fótons. Ele acertou em cheio e fez uma das maiores descobertas do século. Depois Einstein estudou o efeito fotoelétrico e ele também supôs uma quantização. Observa-se que ao iluminar um certo material, a emissão de elétrons a partir de uma certa frequência da radiação eletromagnética incidente, e observou-se que a energia dos elétrons emitidos cresce com a frequência, ou seja, com a cor da luz incidente no metal e não com sua intensidade, né? Esse é o efeito fotoelétrico. Chegam os fótons e eles arrancam elétrons que são ejetados da sua superfície. Einstein explicou o fenômeno como sendo o seguinte: a luz é composta por fótons e, apesar da energia total ser igual à intensidade luminosa, ela vem em pacotes. Novamente, a quantização e a explicação do corpo negro, a mesma explicação que foi dada para o corpo negro por Planck, né?
Outros fenômenos se seguiram, o efeito Compton, em que uma onda eletromagnética bate em uma partícula carregada, a previsão é que essa partícula se movimente reemitindo a luz com as mesmas características, ou seja, com a mesma frequência, o que não ocorre, né? E esse efeito foi estudado por Compton. O que ocorre é que uma onda eletromagnética de determinada frequência, quando ela incide em um elétron, ela tem uma frequência menor quando ela é reemitida. Isso é um processo de espalhamento quando eu olho para o fóton, né? Então temos novamente uma ideia de quantização de uma partícula, tá? O átomo do hidrogênio também ele foi muito bem estudado por Bohr. As linhas espectrais de vários elementos são bem conhecidas desde o século XIX. Foi proposta uma fórmula simples para as séries de linhas de emissão, e as várias fórmulas para linhas de emissão descrevem a radiação emitida com frequências bem definidas e simples, em termos de números inteiros, né, dados por esta fórmula, né, para o comprimento de onda em termos de números, né? O átomo de hidrogênio era, de fato, difícil de compreender do ponto de vista clássico. Uma partícula carregada girando em torno de um núcleo perde a sua energia e, em princípio, ela cai no núcleo em uma fração muito pequena, em nanosegundos, né? E uma possível saída seria uma geleia de cargas. Rutherford bombardeou folhas de ouro com partículas alfa, que eram partículas carregadas, né, que hoje sabemos são formadas por 2 prótons e 2 nêutrons, correspondendo a um núcleo de hélio. E o que se mostrou é que as partículas batem no núcleo muito raramente, passam quase incólumes, e Rutherford mostrou que ela sofre uma deflexão por uma força que cai com o inverso do quadrado da distância, os elétrons sendo bem preparados. Esse era o átomo de Rutherford. E Niels Bohr imaginou o átomo de hidrogênio como sendo formado por camadas discretas com certos números inteiros característicos. Cada camada corresponde a uma órbita no sentido clássico. Isso tudo bem, mas há uma hipótese essencial e muito estranha, que o elétron, por alguma mágica, não cai no núcleo, podendo no máximo passar a outro nível. Isso é a hipótese também de quantização, e, portanto, temos estados discretos no átomo. O procedimento de quantização ele foi muito desconcertante, mas havia sinais fortíssimos de que alguma coisa estava muito errada na física clássica. E, além das experiências, havia previsões erradas que foram, digamos, consertadas pelo processo: cálculo do calor específico de sólidos, emissão e absorção de luz, diflação de elétrons e outras experiências, digamos, né? O procedimento de quantização é tal que, como em certas experiências, a luz se comporta como partículas, em outras são as partículas que se comportam como ondas. Foi postulado que se pode estudar qualquer objeto como uma onda ou partícula. Isso é uma dualidade onda-partícula enunciada por de Broglie em 1924. Há regras de quantização que foram colocadas de maneira clara, mas com pouco entendimento do porquê. Uma partícula tem que caber em algum lugar, no sentido de que seu comprimento de onda tem que caber em alguma caixinha, digamos, falando muito de uma maneira muito simples, quase simplória, né? Esse procedimento de quantização leva a resultados corretos, né? Então, vários problemas são resolvidos, mas havia a necessidade de se conhecer regras mais bem definidas para se compreender a teoria quântica, né? Então, isso leva ao problema da interpretação da mecânica quântica, do que significam
as grandezas. Na física clássica, sabemos exatamente o que medimos e o que vemos. Um relógio e uma régua são os elementos básicos de um físico, né? E como na mecânica quântica, os objetos básicos são matrizes ou operadores. Então, se pode perguntar qual é o significado das grandezas. Isso, na verdade, é tudo são os procedimentos de física que foram desenvolvidos nessa época. O fato é que, após anos de intensos debates, algumas figuras dentro da física que vão aparecer mais adiante, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Einstein, Wigner, von Neumann e tantos outros, baseados em extenuantes experiências e discussões, chegaram a uma interpretação que traduz de modo, eu coloquei simples no sentido de poucas regras, mas não no sentido de inteligíveis. Na verdade, os resultados são muito pouco inteligíveis pelo menos para o intelecto clássico, mas são simples do ponto de vista de formulação para os resultados. Tá? Então, os objetos são ondas, há interferência, né? Como no caso de interferência de ondas clássicas, mas há também interferência de ondas de matéria, o que significa que temos uma interpretação para as ondas de probabilidade, mas não exatamente. As probabilidades não se somam, eu tenho amplitudes, de modo que eu posso olhar para as ondas como descrevendo amplitudes que se somam ou se subtraem de um modo também muito bem definido, né? A interpretação probabilística, ela se baseia em soluções que se obtém resolvendo a equação de Schrödinger. São funções complexas, que são interpretadas como ondas. É natural a interpretação de ondas de probabilidade, e por serem complexas, havendo interferência tanto construtiva como destrutiva, a interpretação é um tanto mais sofisticada. Então, temos uma função de onda descrevendo a nossa física, e a interpretação probabilística fica mais clara, com regras bem definidas. Tá? Nós podemos perguntar, né, se compreendemos esse processo de se juntar diferentes ondas em uma só e termos interferência entre as duas ondas. A resposta é que isso é assim mesmo, mas é muito difícil a compreensão. No entanto, a mecânica quântica, nós vamos ver, é responsável por cerca de 1/3 da economia, no caso da economia americana, já 1/3 é de responsabilidade da mecânica quântica. Então, é algo também importante na prática, e apesar de toda essa falta de compreensão, existe todo um caminho que vai à prática. Compreendemos? A minha resposta é que, de fato, não, né? Dizia Niels Bohr que quem diz ter compreendido a mecânica quântica certamente não a compreendeu, né? Há muitas questões, processo de medida, o que significa uma evolução linear com uma medida que de fato é não linear, problemas numa interpretação ligada a um universo como um todo, porque o observador está dentro do cosmos e, portanto, esta interpretação acaba sendo mais difícil, mas pensamos hoje que seja essencial essa questão de medida, que era a linha de pensamento da chamada Escola de Copenhague. Nós vamos ver que a Escola de Copenhague também teve um papel importante em tudo isso que vai ser falado hoje, né? Na verdade, alguns, como Wigner, que também terá um papel importante em tudo isso, observou que a medida só se processa efetivamente na presença de um observador consciente, né? Pode-se perguntar se a luz está no céu quando não olhamos para ela, e a crítica a esse pensamento leva a um certo solipsismo, né?
A consequência da teoria, que tem mais impacto na filosofia de interpretação do universo de modo geral, de fato, a questão da medida e o que se toma como verdadeiro é que a medida de um objeto físico é sua realidade. Então, realidade passa a ter um aspecto um tanto velado dentro da mecânica quântica. Dizem alguns que ela até não existe como nós pensamos seja uma realidade clássica, como no caso da experiência pensada do gato de Schrödinger, em que eu tenho um gato, um processo quântico que pode matá-lo, e se nós estivermos fora dessa caixa, sem acesso a ela, não podemos dizer se o gato está vivo ou morto. Não que ele esteja vivo ou morto, mas que de fato ele estaria em um estado além da vida e da morte, ou aquém da vida e da morte, ou seja, vivo e morto ao mesmo tempo. Então os dois estados coexistem, tá? Esta é uma vertente que levou a física do século XX. A outra vertente começou com o eletromagnetismo, que levou às transformações de Lorentz, em contrapartida às transformações de Galileu clássicas, que são as transformações de Lorentz, são as transformações que deixam invariantes as equações de Maxwell, havendo então uma incompatibilidade flagrante entre uma física clássica com geometria euclidiana em 3 dimensões e tempo absoluto e uma de Minkowski em 4 dimensões e com a relatividade do espaço-tempo. E Einstein, que também terá um papel depois do outro lado social muito importante, fez a reinterpretação da teoria. No caso da relatividade especial, eu diria que Einstein, o que fez importante foi postular uma geometria de Minkowski para a mecânica com uma reinterpretação do espaço-tempo. Já na relatividade geral, ele introduziu a geometria como descrição da gravitação, chegando às equações de Einstein, que descrevem várias coisas, até mesmo o cosmos, e a relatividade foi vista de modo observacional de uma maneira muito clara em Sobral, onde observa-se que, em vista das equações de Einstein, a luz segue um caminho que é ditado pela geometria do espaço-tempo. Então, por exemplo, em torno do Sol, ela vai se desviar, como se estivesse sendo atraída pelo Sol. Einstein calculou este desvio, e esse desvio foi observado em Sobral. Este desvio, uma estrela que deveria estar aqui, estava de fato aqui. Esta abertura, este ângulo foi calculado, foi corroborado pela experiência, e a partir daí foi visto que a relatividade especial estava correta, portanto a relatividade estava correta. Vamos ver agora as consequências desse todas essas informações que nós vimos até agora. Em primeiro lugar, no aspecto social havia um papel muito grande das universidades. Nos séculos 17 e 18, que foram séculos ingleses, os ingleses tiveram uma ciência muito desenvolvida, e principalmente termodinâmica e eletromagnetismo. As universidades alemãs tiveram um impulso muito grande para o desenvolvimento alemão no final do século XIX e século XX. O século XX foi um século americano. Que papel tiveram as universidades nestes casos? Bom, vamos pulando de assuntos aparentemente não correlatos, mas que de fato têm a ver um com o outro, né?
A equivalência de massa-energia, né? Como consequência da teoria da relatividade, energia e massa são a mesma coisa, né? Então, o espaço junta-se ao tempo em um contínuo quadridimensional, como consequência das transformações de Lorentz, que vieram do eletromagnetismo de Maxwell. A quantidade de movimento, por outro lado, ela fica também amalgamada com uma outra quantidade, que é a energia. Eu acho que a fórmula saiu daqui, né? E a interpretação da energia, dessa nova quantidade como energia, é natural. É o mc ao quadrado. Tá? O que ocorre no início do século XX? Na Primeira Guerra, né, a ciência alemã era excelente. Já no final do século XIX, inventou-se na Alemanha aspirina, a novocaína, que era a base da anestesia, e isso aqui, que eu também não conhecia o nome, Salvarsan, que era para o tratamento da sífilis, né? Então, a ciência alemã foi muito desenvolvida no século XIX. A produção de ferro e aço chegou a ser a segunda do mundo, ultrapassando a inglesa e ficando atrás apenas da americana. Também durante essa Primeira Guerra, a ciência moderna já foi utilizada através da química, né? Foi um aspecto, o primeiro aspecto desses que eu chamo de aspectos fáusticos de queda para o Mefistófeles, né? Fritz Haber era um químico, foi um dos maiores químicos do início do século XX, era uma família de judeus alemães, que depois eles foram perseguidos, obviamente, pelo nazismo. Ele foi responsável por várias coisas. Essas grandes companhias, entre outras, Bayer, BASF, Agfa, Rust, elas foram... foi feito um truste dessas companhias sob essa IG Farben, né, em que é um Interessegemeinschaft, é uma companhia de interesses, né, que é um trust, na verdade. Haber era digamos, alemão convicto, no sentido patriótico, e ele fez uso, ele, na verdade, indicou o uso de gases venenosos em campos de batalha, que, como eu disse, foram as primeiras imagens de guerra científica no século XX. Nos anos 10 e 20, as propriedades atômicas estavam sendo descobertas velozmente, né? Vimos antes já o átomo de Rutherford, modelo de Bohr, novos núcleos isótopos foram obtidos e também os núcleos radiativos, né? Esses também tiveram papel muito importante. Em 1932, James Chadwick descobre o nêutron. Essa partícula foi prevista por vários físicos, Rutherford em especial. Claro, o núcleo não podia ser formado só de prótons, porque os prótons eles se repelem, né? Então devia ter um amálgama para os prótons e também outras razões, né? E Rutherford foi um dos promotores dessa nova partícula e houve, nesse caso, experimentos também feitos por Lawrence. Lawrence vai ter um papel muito grande. Ele foi um dos principais promotores do projeto Manhattan, e depois disso ele foi uma figura muito importante dentro daquilo que a gente chamaria de... bom, eu não gosto dessa divisão, mas ele é um elemento importante da chamada direita americana, e um dos promotores da bomba de hidrogênio e da direção americana para a Guerra Fria. Vários grupos estavam buscando criar elementos além do urânio, né? O urânio era o último estável em laboratórios, utilizando os nêutrons. Essas experiências foram extremamente importantes para o que se segue, tá? De novo, equivalência à massa-energia. Então, Chadwick descobriu o nêutron. Aí, Enrico Fermi, em Roma, ele bombardeou o urânio com nêutrons, formando algo novo, que ele não conhecia. Ele até deu um nome, acho que era Hesperium ou coisa desse tipo.
na esperança que fosse um elemento novo. Na Alemanha, havia duas pessoas, o químico Otto Hahn e Lise Meitner era uma senhora, uma física, acho que ela era física, se não me engano. Ela era uma física judia, portanto, já nesta época, na década de 30, o nazismo estava praticamente instalado na Alemanha, ela não poderia trabalhar livremente, depois ela fugiu para a Suécia, mas eles descobrem a fissão. Otto Hahn, na verdade, descobriu a fissão verificando que este algo novo, na verdade, não era algo novo. O urânio, ele se partia em outros elementos, em particular no bário. Ele verificou que havia bário, que era mais leve. E Hahn e Strassmann publicaram os resultados. E havia uma produção de 200 megaelectronvolts de energia nesse processo, e, portanto, E igual a mc². Esse é um fato agora experimental. Esse que era um fato puramente teórico, passa a ser um fato absolutamente experimental e correto. Vamos ver o papel dos húngaros. Havia 4 jovens húngaros no começo do século XX, todos eles nasceram por volta do final do século XIX. O primeiro deles, eu não vou falar muito, apesar do tamanho de sua contribuição, Theodor von Karman. Ele é o pai da aviação moderna, né? Ele fez o doutorado com Prantl. Prantl estudou muito mecânica dos fluidos em Göttingen, doutorou Karman, e Karman, na verdade, von Karman trabalhou para todos. Trabalhou para os alemães, ele trabalhou para, segundo alguns, trabalhou para os japoneses, trabalhou para os italianos e finalmente trabalhou para os americanos, né? Muito universal, né? Eugene Wigner é mais conhecido de nós físicos teóricos, pelo menos. Ele ganhou o prêmio Nobel em 63, fez grandes contribuições à mecânica quântica. Ele se doutorou em 1921 em Berlim em engenharia química, né? Ele participou da mecânica quântica principalmente nos anos 20, foi a Princeton aproximadamente em 1930, teve posições em Princeton, depois ele geriu o departamento de engenharia química se não me engano, em Oak Ridge, mais tarde, né? E teve um papel bastante decisivo também no Projeto Manhattan. Um papel fundamental na história da ciência da Segunda Guerra foi Leo Szilard. Szilard também era um húngaro que foi para a Alemanha. Ele, de fato, nunca teve uma posição definida como físico. Ele tinha várias patentes e assim mais ou menos ganhou a vida. Nós vamos ver que ele teve um papel fundamental na carta de Einstein para Roosevelt e no final da vida trabalhou em biofísica. Ele teve um câncer na bexiga e ele mesmo se tratou. Dizem que se curou, não sei, mas morreu alguns anos depois. Era uma pessoa assim muito diferente, digamos, né? Ele soube dessa possibilidade real de fissão e anteviu a reação em cadeia, porque um dos subprodutos da fissão são os próprios nêutrons, e os nêutrons eles podem também fissionar novos átomos. Essa reação pode se tornar uma reação em cadeia. Foi ele que procurou um Einstein para escrever uma carta a Roosevelt sobre a possibilidade de uma chamada superbomba. Bom, superbomba, depois a superbomba passou a ser o nome da bomba de hidrogênio. Esta superbomba era a bomba de fissão. Vamos ao histórico da bomba. Alguns dão a data de 19 de maio de 40 como o início de tudo. Otto Frisch era sobrinho de Lise Meitner, ele soube dos resultados, discutiu com Meitner e também com o Rudolf Peierls
Pairos esteve aqui em São Paulo 20 anos atrás, não? Acho que foi 25 anos atrás, algo assim. E há uma fotografia dele por aqui, que vocês podem ver. Os dois escreveram um artigo que chegou a Henry Tizard. Henry Tizard era uma figura importante do esforço científico britânico de guerra. Na verdade, Pairos como Frisch era um judeu alemão, de modo que ele tecnicamente era um inimigo, mas estava, obviamente, na Grã-Bretanha e ele participou do esforço de guerra um pouco indiretamente, ajudando na pesquisa de radares. Eu acho que Oliphant era a pessoa que lhe colocava frequentemente questões sobre radares, né? Bom, Frisch e Meitner compreenderam bem o trabalho de Hannes Strassmann e, enfim, havia na Inglaterra também um esforço para a tecnologia de radares que foi bastante importante no esforço de guerra da época. Em 1939, Bohr havia demonstrado que o urânio 235 era fissionável, mas o isótopo mais comum era o 238, esse não era. Tá? Para que ocorresse uma reação em cadeia, seria necessário separar o isótopo instável, que é bem menos abundante. Né? Frisch havia começado a investigar como fazer a separação. Bohr teve na verdade, ninguém diz se porquê ou qual é a questão. Eu compreenderia a posição de Bohr como a posição mais pacifista. Não sei se assim o era, né? Não se sabe por que razões. Ele sempre afirmou que seria, na prática, impossível separar uma quantidade útil para uma bomba, que é a tal massa crítica, né? Quando a fissão passasse a gerar uma explosão em cadeia. Essa posição, na verdade, ela foi muito discutida, inclusive por uma peça muito famosa, cujo nome não me lembro, mas que envolvia a visita de Heisenberg a Bohr durante a guerra em Copenhague, em que a principal menção era quanto era a massa crítica. A posição de Bohr foi sempre que não dá para calcular, muito difícil, e não dá nem mesmo para se obter a massa crítica. Essa posição ele levou durante muito tempo, apesar de ter participado depois, de alguma maneira, no próprio Projeto Manhattan, de maneira indireta. Na verdade, não se estava certo sobre o valor dessa massa crítica, né? Isso precisou de um esforço experimental muito grande, e o esforço experimental era um esforço um tanto... chegava a ser jocoso, né? Porque você tem que colocar um pouquinho mais de urânio 235 e ver como ele começava a ser fissionável. Feynman, que era um pândego, ele dizia que o procedimento era tickling the dragon's tail, quer dizer, você fazer cócegas no rabo do dragão. De fato, isso era muito perigoso e há muitos casos onde isso acabou em desastre. Isso na verdade, isso está em vários lugares. Esse é um trecho que eu peguei da própria internet, né? Que em 21 de agosto de 45, por exemplo, o Harry Dalian, ele sofreu uma radiação fatal porque ele pegou uma chave de fenda, né? E colocou perto de dois pedaços de plutônio. Dois pedaços de plutônio somados davam massa crítica, mas estavam longe, e aparentemente chave de fenda, funcionou como um refletor e induziu a reação crítica. Aí ele conseguiu separar, parece, o que descrevem é que houve uma chama azul, segundo descrevem, ele conseguiu separar as duas partes, não ocorreu a explosão nuclear, mas ele sofreu uma radiação importante e veio a falecer, né? Esse foi o primeiro caso, mas isso vocês encontram na própria internet, que houve muitos casos de fatalidades e de acidentes com
essa quase chegada da criticalidade. Frisch e Peierls, eles chegaram a achar uma massa crítica de cerca de meio quilo. Esse artigo foi o que foi dado a Oliphant, que deu, acho que era Marcus Oliphant, que era um inglês, que também estava no esforço de guerra, e deu a Teaser, que era uma pessoa mais importante, e ele sugeriu a formação de um comitê. Esse comitê foi chamado Comitê Mould. Esse nome, Mould, ele apareceu numa carta de Bohr aos ingleses, em que Bohr dizia que mandava lembranças a uma senhora Maud. E aí pensaram que fosse um anagrama para bomba nuclear, ou esforço nuclear, ou algo desse gênero. Depois se viu que Maud era uma senhora mesmo que existia, ele realmente tinha mandado lembranças para ela, mas ficou o nome, então foi formado o Comitê Maud. James Conant era um americano que acreditou a Oliphant a formação do próprio esforço americano, porque apesar de haver a carta de Einstein, Conant chegou a saber de toda essa história através do próprio Oliphant. Ernest Lawrence, que era um físico conhecido na época, ele estava vivemente interessado na própria construção da bomba americana. E o que foi feito, né? Havia um general que era um engenheiro, viveu entre essa época, ele foi apontado como diretor do projeto, segundo se diz, era um general engenheiro muito competente. Ele consultou Lawrence primeiro indicou o seu vice, que era, acho que Macmillan, que se chamava, mas Lawrence, nessa época, ainda era muito amigo de Oppenheimer e o colocou como segunda opção. Bom, Groves escolheu Oppenheimer como diretor científico, era, na verdade, a opção mais, digamos, diferente, mais estranha, pelas razões que vão seguir, né? Oppenheimer é uma pessoa inteligentíssima, mas do ponto de vista conservador americano, ele teria sido uma pessoa inadequada por questões puramente políticas. Ainda assim, foi dado aquilo que se chama o clearance. Clearance é a possibilidade dele ver coisas secretas, né? Do outro lado do mundo, na verdade, aqui eu devia colocar pontos de interrogação, né? Heisenberg continuou na Alemanha, há ainda muita questão sobre quanto Heisenberg gostaria de construir a bomba alemã, quanto não. Eu acredito que não, mas, enfim, eu acho que é muito difícil de se ter um julgamento isento mesmo agora, né? A conversa entre Heisenberg e Bohr durante a Segunda Guerra já foi objeto, inclusive, de peças teatrais. Havia também, por outro lado, o projeto de mísseis alemães. Esses vingaram, né, na figura de von Braun, das bombas V1 e V2. Claro que von Braun foi aproveitado depois pelos americanos num projeto que se chama, não me lembro o nome, né? Em que não. Foi a maneira de se conseguir toda a equipe de von Braun para os americanos. Isso foi havia um nome parecido, não me lembro. E eles passaram para o Ocidente imediatamente depois, no final da guerra. Bom, a decadência alemã também foi clara, né? Hitler tinha ele queria ter uma aparência ilustre, mas tinha um profundo desprezo por ciência. Ele tomou uma certa mitologia como meio de dominação, uma pseudociência na figura desse elemento, forçou a expulsão dos judeus das universidades alemãs. Isso fez com que a ciência alemã decaísse a praticamente zero. Na verdade, se tornou uma pseudociência. Havia poucos físicos
como eu acho que James Frank, se não me engano, era um nazista convicto. Eu não sei de quase nada que se fez depois dessa época nas universidades alemãs. Havia um domínio de força bruta, como os SAs, comandado pelo Rom, Noite das Adagas Longas, Noite de Cristal, e uma série de coisas que vieram antes ainda da eclosão da própria guerra. Vamos falar um pouquinho de Oppenheimer, né? Ele estudou química em Harvard, fez o doutorado em Göttingen, em 1927, orientado por Max Born, que foi uma figura importante da mecânica quântica. Ele era uma pessoa absolutamente inteligente, uma pessoa de inteligência absolutamente rara. Ele era muito eclético, fazia poesias. Na verdade, foi criticado por Dirac, porque Dirac considerava a poesia como algo fora do trabalho de físico, ortogonal de trabalho, e um físico nem deveria fazer poesia, mas ele fazia, né? Ele teve uma vida amorosa absolutamente complexa, o que foi utilizado contra ele, porque Lawrence, na ânsia de retirá-lo do projeto de bombas no pós-guerra, costumava dizer que foi ele quem matou Thomson por ter tirado a mulher de Thomson, etc., o que aparentemente era uma inverdade, mas que ele teve uma vida complexa, amorosa. Na época, ele se enamorou da esposa de uma mulher casada, ficou com ela, depois ele se casou, etc., mas ainda assim isso aconteceu, e ele teve um caso com uma moça, Jean Tatlock, que teve um papel também central não porque ela quis, né, mas porque foi utilizada na queda de Oppenheimer dentro do projeto, né? O importante é que ele foi sempre simpatizante de algumas ideias de esquerda, e isso lhe custou, de fato, o final da carreira administrativa. Ele fez coisas absolutamente importantes. Ele não ganhou o prêmio Nobel, nem sei dizer porquê, né? Mas a aproximação Born-Oppenheimer, limite de Thomson-Oppenheimer-Volkov para formação de implosão de estrelas, processo de Oppenheimer-Phillips, Oppenheimer-Snyder, que é a física de uma estrela em colapso, e buracos negros. Jean Tatlock foi namorada dele. Depois houve alguns encontros entre ele e ela. Ela era simpatizante do Partido Comunista e, em algum ponto, ela suicidou-se. E isso foi colocado na verdade, ele era sempre vigiado pelo FBI, né? Todos os passos dele eram absolutamente conhecidos. Na verdade, ele era uma pessoa muito interessante, quando lhe faziam perguntas nas entrevistas com o FBI, perguntavam a ele coisas do tipo: quantas vezes você viu Jean Tatlock em tal período? Aí ele falava: umas 5. Será que eu estou certo? Vocês sabem se eu estou certo? Ele perguntava, de fato os outros sabiam, né? Mas a pessoa que mais lhe fez mal indiretamente foi esse cavalheiro. Eu acho que ele era francês, Racon Chevalier. Ele era um membro do Partido Comunista, e ele, numa reunião na casa de Oppenheimer, ofereceu que Oppenheimer ajudasse. Esse ajudasse significava, de alguma maneira, bom, ninguém sabe o que aconteceu de fato, né? São todas coisas classificadas, né? Mas de alguma maneira ele ofereceu a Oppenheimer a oportunidade de declinar alguns segredos da bomba para os russos. Na verdade, Oppenheimer ele não o fez. Ele disse a Leslie Groves que havia interesse dentro do Partido Comunista Russo nos Estados Unidos, mas ele não declinou o nome de Chevalier, né? Ele jamais fez um jogo duplo e jamais declinou o nome de amigos, o que foi também usado contra ele. Até meados dos anos 30, na verdade, ele se dizia apolítico.
Lawrence era chefe do programa de separação de urânio, né? Ele foi prêmio Nobel, foi um dos defensores do que se chama Big Science, né? Ele indicou Oppenheimer para o projeto Manhattan. Na verdade, isso eu já falei. O que foi o projeto do século americano? Isso foi um projeto muito bem estabelecido. Henry Luce era filho de missionários, ele nasceu na China, filho de missionários americanos. Ele, certamente uma pessoa de bastante poder, ele fundou essas revistas, Life, Time, Fortune, Sport. Ele deu forma a essa classe alta americana. E ele fez esforço para que os Estados Unidos fossem a nação do século, dominando o resto do mundo. Isso foi um passo que se levou a Big Science, Big Business, Big Projects. Em 1941, ele escreveu um artigo famoso em Life, era intitulado The American Century, o século americano. No artigo ele definia as perspectivas americanas para o século XX. Deveria ser um século onde os americanos fossem o centro do mundo, o que não era verdade anteriormente, né? Anteriormente houve a guerra contra o México, onde houve o expansionismo americano, mas no demais não havia uma participação internacional tão maiúscula, né? Houve na Primeira Guerra certamente, né? Mas a partir desse ponto a ideia é que fosse uma nação dominadora do resto do mundo e de fato através da ciência, e o projeto Manhattan de alguma maneira ele definiu esse tipo de perspectiva. Por outro lado, né, vamos recuar um pouquinho a 1934. Szilard sabia da fissão, ele procurou Einstein. Einstein era o cientista mais ilustre dentro dos Estados Unidos na época, depois da descoberta da relatividade geral. E Szilard, de fato, quem escreveu a carta foi Szilard, quem assinou foi Einstein. Quem escreveu foi Szilard e quem o ajudou foram os outros húngaros, Wigner e Teller, né? Então ele dizia que nos últimos meses foram Joliot na França e Fermi e Szilard agora nos Estados Unidos. Eles viram que foi possível uma reação nuclear de uma quantidade de urânio, né? E isto seria possível de usar na construção de bombas, tá? Bombas de um tipo muito potente, e uma única bomba desse tipo, carregada por um barco explodindo em um porto, poderia muito bem destruir o porto inteiro e algum do território adjacente. Não é claro que ela pudesse ser transportada pelo ar pelo seu peso. Então ela foi assinada por Einstein, redigida por Szilard, com consultas a Teller e Wigner. Foi entregue ao economista Alexander Sachs, que era conhecido de Roosevelt. Ele a entregou só em 2 de outubro, isso foi já em 1939. Então já estava no início da guerra. Eles entregaram, se não me engano, em agosto. Aí houve o começo da guerra, a invasão da Polônia, etc. E foi entregue em outubro, né? Foi formado um comitê para o urânio, né? Briggs, o engenheiro, físico, administrador, ele ficou como diretor, né? Ele, na verdade, já era diretor do National Bureau of Standards. Depois houve um Office of Scientific Research and Development, dirigido por Vannevar Bush. Vannevar Bush era agora já não me lembro se ele era o presidente de Harvard ou acho que era presidente de Harvard nessa época, se não me engano. E ele fez parte desse esforço por uma Big Science nos Estados Unidos. Aqui estão, em 1940, um encontro em Berkeley com Lawrence, Compton, esse Vannevar Bush, Conant, o outro Compton e esse aqui não sei quem é, Alfred Loomis, que foram figuras absolutamente centrais nessa ciência grande e no esforço de um desenvolvimento de uma ciência social num aspecto, não quer dizer social no aspecto de bom para a sociedade, mas social no aspecto de aplicações para
um fim político, né? O projeto Manhattan, então, foi instituído. Na verdade, havia duas entradas, né? A entrada da carta de Einstein-Szilard e a entrada da contribuição britânica através de Piers Frisch Oliphant, né? Então, eu não sei ao certo qual é das duas vertentes que mais ativamente levaram à formação do projeto, mas de fato houve as duas vertentes. O projeto durou de 42 a 46, ativamente durou 2 anos. Então, o Leslie Groves tinha uma visão militar, o Oppenheimer uma visão científica. Na verdade, o Groves queria, inclusive, que os pesquisadores usassem farda, etc., né? E que seria um tanto complicado. Ele queria também uma partição do projeto de tal maneira que alguns elementos e outros não soubessem no que uns não soubessem em que os outros trabalhavam, de tal maneira que o segredo seria absolutamente total. Claro que isso não foi possível. Oppenheimer conseguiu uma abertura, nomeou Hans Bethe como chefe da divisão teórica. Teller teve um papel muito grande. Teller odiou Oppenheimer na hora em que ele nomeou Bethe, porque ele achava que ele era o melhor. Teller teve um papel absolutamente central naquilo que eu chamo de direita, no governo Ronald Reagan, etc., muito mais tarde. E teve um outro papel central, que é na eliminação de Oppenheimer, não eliminação física, mas uma eliminação do projeto. O projeto teve 130 mil empregados, 2 bilhões de dólares da época, né? O projeto produziu poucas bombas. Com a derrota alemã de 45, muitos queriam parar com o projeto. Vários, na verdade, desistiram. Alguns deles passaram a posições pacifistas. Rothblatt chegou a ganhar o prêmio Nobel. Foram formadas comissões. Eles queriam realmente acabar com o projeto. Mas, enfim, havia algumas bombas. Havia uma bomba de urânio, que foi jogada em Hiroshima, de plutônio em Nagasaki. O projeto, a gente sabe de Los Alamos, usualmente, mas envolvia toda uma rede nos Estados Unidos. Berkeley, havia a separação dos isótopos, havia um projeto de engenharia aqui em Oak Ridge, havia o projeto de Fermi aqui em Chicago, etc. Então, e Alamogordo, onde foi jogada a bomba experimental. O primeiro teste foi Trinity. Oppenheimer sugeriu o nome em vista de um poema de John Donne. As west and east, in all flat maps, and I am one, are one. So death doth touch the resurrection. Não sei se o nome da Trinity do Matrix tem alguma coisa a ver com isso, mas pode ser, né? Mas tem algo a ver com morte e ressurreição. Essa foi a bomba de urânio. Então havia uma bomba inicial que servia como spark, como estopim para o resto da bomba, e havia a bomba de plutônio, que era mais complicada, que era uma bomba de implosão. Então eles fizeram implodir uma massa de plutônio para se chegar à massa crítica. Esse aí é o Fat Boy. A outra não me lembro mais como chama. Então, depois desse primeiro impacto, saíram os pacifistas, havia a proposta de se abrir os segredos para o mundo como forma de impedir o uso militar, né? Havia uma fração importante de cientistas na época que queriam ver a derrota dos nazistas, mas não queriam ver um uso militar como poderia ser feito. Claro que isso foi absolutamente derrotado. A partir deste ponto é que as questões ficaram mais complicadas. A bomba de hidrogênio, por exemplo, era o projeto mais querido de Teller, né? Havia uma oposição muito grande de Oppenheimer e esta foi
na verdade, a questão que levou ao tal julgamento de Oppenheimer. Os inimigos dele eram o que eu estou chamando aqui de nova direita americana. Lawrence, que foi muito seu amigo, mas que usou inclusive as relações do Oppenheimer do passado, e Teller, que também explicitamente disse no julgamento de Oppenheimer que Oppenheimer não era confiável para saber de segredos de uso militar americanos. As principais questões foram as ligações de Oppenheimer com esses membros do Partido Comunista. Jean Tatlock não era muito importante, mas foi muito usada, né? Ela era filha de um professor, de fato. E Rocco Chevalier, ele tentou tirar segredos, não conseguiu, isso é público e notório, mas ainda assim foi feito o julgamento de Oppenheimer. Ele não foi julgado culpado de nada, ele simplesmente perdeu o direito de participar das decisões. Depois disso, de fato, ele foi presidente de Princeton. Ele chegou a ganhar um prêmio dado por... acho que foi dado por Kennedy, mas concedido por Kennedy, mas dado por Johnson, se não me engano, né? Klaus Fuchs foi quem roubou os segredos e levou para outro lado. Ele e a esposa, e eles foram julgados e condenados à morte. A bomba de hidrogênio, Teller queria ser o dono da bomba de hidrogênio, e ele não gostava de um polonês chamado Ulam, né? E, de fato, Ulam é que teve a ideia que se concretizou na bomba de hidrogênio. O Teller, ele se mordeu de raiva, mas teve que se conformar com o que foi chamado da ideia de Ulam-Teller, da bomba de explosão, porque, de fato, a bomba de hidrogênio ela usava uma bomba de fissão como estopim. Só que se você joga uma bomba de fusão em cima de um tanque de hidrogênio, o hidrogênio evapora antes de acender como fusão. Então, a ideia da bomba de hidrogênio é que a ideia de Ulam é que havia um estopim aqui e um canudo de plutônio que implodiria, chegaria à massa crítica. Aqui são folhas, na verdade são barras, né, de refletoras. Essas barras refletoras refleteriam a radiação aqui para dentro onde está o hidrogênio e acenderia a bomba. E assim foi feito. Na verdade, a primeira bomba de hidrogênio foi a bomba russa, e a bomba americana, a primeira, era muito rudimentar. Depois foi sendo aperfeiçoada. Oppenheimer esteve sempre espionado. Ele era considerado perigoso por suas ligações, do que já falei. Teller, principalmente, mas também Lawrence, tentaram destruir sua imagem pública. Foi dentro do contexto do macartismo. Oppenheimer nunca deu o nome das pessoas que ele conhecia, né? E isso aqui, na verdade, foi o tricigolpe conservador no Ocidente e de Stalin na União Soviética que levaram à Guerra Fria e a produção quase sem limites de bombas. A maior delas, acho que chegou a ser construída, foi de 100 megatons, que é algo, ela é qualquer coisa com 1.500 ou 1.000 vezes maior do que a bomba de Hiroshima. Teller continuou como consultor de várias administrações conservadoras americanas, principalmente de Reagan e do projeto de Guerra nas Estrelas. Aqui estão os dois. Aqui está Teller, já envelhecido. O sucesso da mecânica quântica, ele é brutal, né? É uma teoria cujo sucesso dificilmente será
igualado, né? E a explicação quântica é universal. Nos fenômenos cotidianos vale a mecânica clássica, que decorre da quântica em limites apropriados. Se mostrou correta para desde de coisas muito pequenas até o cosmos, inclusive trilionésimos de segundos após o Big Bang, até hoje. A eletrodinâmica quântica tem uma precisão experimental de 1 parte em 10 a 10, 1 parte em 10 bilhões. A teoria, na verdade, passou à frente da experiência. A tecnologia faz sucesso em todas essas áreas, que são áreas finas e importantes, nos semicondutores, energia nuclear, eletrônica fina, etc., né? Tecnologia espacial, novos materiais e 1/3 do produto interno bruto americano, provavelmente mais hoje, esse dado já é um pouquinho antigo. O sucesso da mecânica quântica é muito grande. Ao fundir-se com a teoria da relatividade, gerou a teoria quântica de campos, que descreve as partículas elementares. Muitas partículas foram previstas e encontradas. Bom, desde as antipartículas de Dirac, neutrinos, interação nuclear, interação eletrofraca. Sucesso é de uma descrição vários sucessos, né? Descrição do universo primordial, abundância de matéria e não de antimatéria, é um aspecto quântico das teorias unificadas. Bom, as teorias unificadas são basicamente quânticas, mas é um aspecto que envolve questões da própria mecânica quântica. Outras questões que estão aqui. No caso de prospectos, na cosmologia, temos novas ideias no horizonte, principalmente na parte escura do universo. Na vertente mais prática da nanotecnologia, uma miniaturização extremo e, portanto, aplicações muito mais finas e até em economia e vida prática da própria mecânica quântica. É isso. Muito obrigado.